Glória a Deus. É um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus, é um privilégio poder falar da pessoa de Jesus e falar das coisas do reino. E essa igreja, ela preza pelo ensino da palavra, então é um privilégio poder fazer parte de algo que realmente tem compromisso com Deus. E a Igreja Mensagem de Paz sempre tem isso como compromisso, com excelência, com espiritualidade e com muita organização, tem cumprido esse propósito na vida de todos nós, membros dessa casa, amém? Abra sua Bíblia, não precisa abrir agora, deixa eu parar, fazer um suspense, fazer algo diferente. Eu estava em um dos meus momentos de devocional, estava meditando na palavra de Deus, e me deparei com aquele versículo no capítulo 8 de Jó, que diz o seguinte: se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor. Você crê nisso? Eu li essa palavra e criei, e tomei posse e coloquei a minha fé em ação. Estou crendo, eu sei que coisas novas, bênçãos novas, coisas grandiosas irão acontecer na minha vida e na vida da igreja, e consequentemente de todos aqueles que participam aqui, amém? Mas eu também me lembrei do contexto do livro de Jó. Todos nós conhecemos o livro de Jó, né? E um contexto é bem interessante, né? É muito triste, né? Sofre demais, meu Deus. É muita coisa, muito sofrimento. Eu falei, mas dentro desse cenário ainda Deus opera de uma maneira grandiosa, mesmo dentro desse cenário. E eu fiquei ruminando essa palavra, Eu sei que quando nós nos deparamos com percas, com prejuízo, com crises, com situação, não existe jeito, né? Às vezes a gente se desespera, fala, como que aconteceu aquilo tudo que eu tinha? Da mesma maneira que o pastor Max falou, eu também chequei uma das minhas contas essa semana, eu vi que estava um pouco menor, e fui ver o rendimento que não foi igual era de costume, e consequentemente uma coisa vai levando a outra. Então, às vezes, todo o nosso esforço fica em vão diante do contexto. Não existe jeito de recomeçar, pois eu levaria muito tempo. Às vezes fazemos essa pergunta, desesperamos. E querendo ou não, vou contar um segredo para vocês. Nesse mês eu viro 60, olha só. Nem parece, né? Nem parece. Mas o tempo passa para todos, né, pastor Milson? Para todos, infelizmente, né? Aleluia, glória. Não, meu colega aí de ministério. Foi através do pastor Milson que eu tive a convicção do chamado pastoral. Nós começamos ali em Concord, né, pastor Milson? Quase 30 anos atrás. Não, 20 e poucos. Não, nem tanto, eu não sou velho, né? Nem tanto. Então, diante de crise, diante de situações, diante de confusões, nós vemos a mão de Deus de uma maneira poderosa ali agindo na vida do homem de Deus ali, do servo de Deus, do servo Jó. A nossa lógica humana vai brincar, mas também vai entender que é uma guerra que está se combatendo com a nossa fé. Então existe ali uma batalha. A lógica humana diz que essas situações são normais e que o contexto do mundo é assim que está se fazendo, é assim que tem que ser, mas a nossa fé fala que o nosso Deus vai se levantar em nosso favor. Então nós temos que crer, mas temos que colocar isso em prática. Então, a minha palavra hoje, não é, por isso que eu fiz um segredinho, não é no livro de Jó, né? Mas eu quero copiar uma mensagem de um outro pastor. Assim, copiar no sentido do quê? Eu quero repregar essa mensagem no sentido de que é um grande homem de Deus, né? Pastor, bispo, apóstolo, grande homem de Deus, e ele, tocado por Deus, ele sentiu no coração de compartilhar com a igreja essa palavra. E ele escreveu de uma maneira tão brilhosa e tão fervorosa. E eu também sinto, da parte do Senhor, que a nossa igreja precisa dessa palavra. E eu tenho muito tempo hoje, foi me dado um tempo extra, então fique tranquilo. Sabe que aquelas mensagens de pastores assim, né, são 2 horas, mas tudo bem. Deus é tão poderoso que o tempo assim voa. E esse pastor, ele fala o seguinte, que ele diz assim,
Meus irmãos, olha só, vou ler aqui. O que adianta alguém dizer que tem fé, mas não vive essa fé? Ele tem que entender que a fé dele, ela é acompanhada de ações. Será que essa fé pode te salvar se ela não for acompanhada de ações? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e não tem nada para comer. E se vocês não lhe der pão para comer, não lhe der roupa para vestir, simplesmente dizer para essas pessoas: Deus te abençoe, eu vou orar por você. Quantas vezes nós fazemos isso, né? E Deus conhece o nosso coração, Ele sabe que não é por mal. Mas, portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então esse é o princípio que esse grande homem de Deus, ele utiliza essas palavras. Se a nossa fé não vier acompanhada de ações, ela simplesmente deixa de ter um propósito. Hoje, então, nós vamos explorar a importância de colocar nossa fé em ação, conforme ensina esse grande homem de Deus, esse tremendo pastor, bispo, apóstolo, usado por Deus. A fé verdadeira não é apenas uma crença interna, mas deve se manifestar em ações concretas. Presta atenção. Ele está querendo ensinar, ele ensinou para a sua igreja, que a fé, quando ela é verdadeira, ela não pode ficar simplesmente nas suas palavras, ou simplesmente no seu entendimento que Deus é espiritual, transcendental, então eu creio nele, eu tenho fé e vai acontecer tudo. Realmente vai, mas muitas vezes, se não houver ação, se não houver fruto, se não houver obra, né? São adjetivos. E se não houver nada por nossa parte, às vezes nós vamos ficar só assistindo as coisas acontecerem na vida daqueles que fazem essas coisas, executam essas coisas. Ou seja, aqueles que colocam a sua fé em ação. E ele continua ensinando. E eu achei interessante porque a nossa mensagem de hoje será um convite para que nós possamos, como igreja, refletirmos sobre a nossa fé e como estamos demonstrando, se estamos demonstrando ela de uma forma prática ou como que estamos comportando com ela no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O meu objetivo, então, é comparar e encorajar a congregação, demonstrar a sua fé por meio de atitudes práticas. Atitudes práticas. Porque chega de somebody love, né? Chega de muito papo, né? O que nós realmente estamos fazendo com a nossa fé? Porém, é um erro acharmos que só precisamos crer em Deus e não fazer mais nada. É como se nós estivéssemos terceirizando a nossa fé somente para Deus realizar as coisas. A fé verdadeira, nós temos que entender que ela é visível, ela age, ela transforma e ela serve. Assim, a fé não deve ser apenas um conceito teórico ou emocional, mas algo que move e transforma vidas. Eu vou deixar de segredo e vou revelar o nome desse pastor. Eu sei que você está curioso. Acertou ali, Tiago. É o pastor Tiago. É o grande homem de Deus. Tiago é o meio-irmão de Jesus. E ele, depois que Jesus ressuscitou, ele juntou-se ao time e trabalhou de uma forma tremenda na igreja de Jerusalém. Ele foi eleito o primeiro bispo e administrou a igreja de uma forma fabulosa. Deus usou ele tremendamente para disciplinar, para educar e para disciplinar aquela igreja a andar nos caminhos do Senhor. E eu escrevi aqui, Tiago instruiu os membros da igreja a viverem de tal maneira que a vida deles mostrassem a sua fé em Jesus Cristo. Sentiu aí que agora
o padrão ficou mais alto? Ou seja, o membro da igreja tem que demonstrar em suas atitudes, em seu caráter, em seu comportamento, a sua fé que ele tem em Jesus Cristo de Nazaré. Então esse foi o desafio desse grande homem de Deus, Tiago. E ele colocou isso, se você observar na epístola de Tiago, no capítulo 2, agora você pode abrir, capítulo 2, carta de Tiago, né? Versículos, a partir do versículo 14 até o final do capítulo 2, a partir do versículo 14. Mas esse texto que eu citei para vocês, e vocês não sabiam quem era, é exatamente Tiago, capítulo de número 2, do versículo 14 ao versículo 17. Que diz assim, agora a palavra de Deus. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se você não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalho e comam bem. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Você sabia que existe uma fé morta? Uma fé morta. E eu quero te ensinar aqui hoje o que é uma fé morta. Porque fé é algo bem interessante. Fé é o idioma e a linguagem do reino de Deus. Sem fé, o apóstolo Paulo afirma isso, não tem como conquistarmos algo da parte de Deus. Imagina só, lembra que a gente sempre fala que o Espírito Santo é o responsável pela nossa salvação. Uma vez que você rejeita o Espírito Santo, bye bye salvação, porque ele é o único jeito, é ele que vai te levar à convicção. Então, para você aceitar Jesus, você tem que aceitar esse Espírito Santo com as instruções corretas de que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Uma vez que você rejeita, porque o Espírito Santo é o que traz convicção, uma vez que você rejeita ele, você está dizendo não ao plano da salvação. E o que Tiago está querendo dizer aqui, que é tão importante esse assunto da sua fé, porque se você simplesmente ficar aí acomodado, achando que a sua fé abstrata vai fazer algo grandioso, vai mover o coração de Deus, que os céus, o primeiro, o segundo, o terceiro, vão se mover em seu favor, muitas vezes isso aí não se cumpre, porque Tiago está falando bem claro para a congregação dele, e eu sinto de falar para você aqui hoje. A sua fé precisa se manifestar, seja através de ações, seja através de obras, seja através de frutos. Deus espera algo de nós. Deus espera que eu e você ficamos incomodados quando nós não façamos algo para chamar a atenção dele. Ele espera que eu e você ficamos incomodados. Porém, é um erro acharmos que só precisamos crer em Deus e não fazermos nada. A fé verdadeira, como eu disse, ela é invisível, ela age, ela transforma e ela serve. Tiago instruiu os seus membros, eu quero instruir a você. 3 aspectos rapidinho que eu preciso que você entenda sobre a fé, baseado no texto de Tiago. Tudo bem que você aqui está vendo eu falar de fé, você não viu eu falar de Hebreus 11 primeiro, você não viu eu falar dos heróis da fé, mas não quer dizer que isso aí não é fé. Eu quero que você entenda isso, porque eu estou te dando um conceito de um pastor, de um homem de Deus, que sentiu, foi instruído por Deus para ensinar a sua igreja, a sua congregação, a lidar com a fé, para que ela fosse fortalecida em Cristo Jesus. Amém? Então eu quero que você entenda o contexto disso aqui. Então, a fé, segundo o texto de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 17, o significado dela é o seguinte, olha o versículo 14, de que adianta alguém dizer que tem fé, mas não tem obra? Será que esta fé pode salvá-lo? Você pode entender tudo sobre fé, mas se não liberar ela, não trará resultado, assim como, por exemplo,
a passagem que nós lemos lá no começo. Se você entender tudo aquilo, ficar sensibilizado, orar fervorosamente, mas se não houver ação, de nada adiantou para aquela situação. Então, é de nossa boca que tem que sair palavras de bênção, porque somos nós quem tomamos determinadas atitudes alinhadas com as promessas de Deus. E somente essas atitudes, com fins de fazer a diferença e de fazer com que a fé dessas pessoas move verdadeiramente a montanha. Amém? Veja bem, voltando um pouco para Jó. Jó, você conhece a história, no final, Deus restituiu tudo, amém? Mas ele ficou de braço cruzado? Como que você acha que ele arrumou outras fazendas? Deus abriu porta, abençoou, mas ele correu atrás, ele fez negócio, ele fez a transação, ele fez as coisas. Deus deu mais terra para ele, mas ele correu atrás, ele viu a oportunidade, Deus abençoou, Deus abriu a oportunidade, e ele foi conquistando. Houve muita ação, houve muitos frutos, porque muitas pessoas assistiram a obra de Deus na vida dele e se sensibilizou, até ao ponto de ajudá-lo. Não, você precisa, você fez, Deus te honrou, Deus está contigo. Ou seja, através da obra de Deus na vida dele, muitos outros foram abençoados, pessoas foram usadas, e outras pessoas também se enriqueceram. Então, quando nós tomamos a decisão, quando nós entendemos, entendeu? Por isso que o título dessa mensagem, eu coloquei o seguinte: se você acredita, coloque em prática. Porque não adianta nada se você está na igreja, o pastor aqui, fala amém, todo mundo, amém, levanta os braços, todo mundo levanta o braço. Mas você não sabe por que foi esse amém, você não sabe por que levantou o braço, você não sabe qual é o propósito de tudo. Eu, na oportunidade de ministrar a classe, eu tenho visto muitos novos, né, que têm chegado à igreja, e eu me alegro, eu comento com o pastor Max, as pessoas comentarem, porque gostam do sistema da igreja, palavras profundas, elas sabem que quando elas vêm aqui, elas vão ser alimentadas, sempre vai ter algo, elas sempre ficam naquela expectativa. E o louvor, tanto elogio, louvor, pessoal, muitos elogios para o pessoal do louvor, hoje mesmo, né, tremendo, né, a gente chega a flutuar, né, presença de Deus, tremendo. Então, parabéns, é isso aí, nós estamos no caminho certo, é excelência, é tudo, mas não podemos ficar só no abstrato. O que nós estamos fazendo para colocar essa fé em ação? Qual a importância de unir fé e ação na vida do cristão? A união entre fé e ações é essencial na vida cristã, porque demonstra uma crença autêntica e transformadora em fé em algo tangível, eficaz e eficiente. Então, uma fé na vida do cristão é tão importante que ela faz, sabe quando você vê na palavra de Deus? Diga a esse monte, mova-se desse lugar para outro lugar. Então, é uma ilustração para você entender que quando você entende o princípio da fé, você tem essa capacidade no mundo espiritual, de fazer coisas. Por isso que Jesus, quando se ascendeu aos céus, ele falou assim: eu estou indo, mas vai vir aquele, né, que vai estar com vocês, vai lembrar vocês de tudo aquilo que eu ensinei, e ainda muito mais. Entendeu? Vocês vão fazer milagres ainda maiores do que eu fiz. João fala isso, né? Então nós entendemos que quando nós acreditamos nisso, e colocamos em prática, Deus pode fazer coisas grandiosas. A Bíblia claramente faz um contraste nesse texto, mostra isso, entre a fé morta e a fé viva. Isso significa que uma fé verdadeira não é apenas um sentimento ou palavras vazias, mas se manifesta em ações concretas. Fé morta, por exemplo, é uma fé que existe apenas em palavras, mas não transforma atitudes. Por exemplo, alguém vê uma pessoa faminta e diz: Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus esteja contigo.
muito bonito, né? Até muda a voz, mas não oferece nada, não oferece comida, não oferece nada. Alguém fala sobre amar o próximo, por exemplo, mas ignora a dificuldade dele, do amigo, das pessoas ao seu redor, como se elas nem existissem. Então, essa é uma fé morta. Está na igreja, lembra da minha mensagem passada, né? É uma vida em Cristo e uma vida para Cristo, né? Uma coisa assim. Então, olha a diferença, o mesmo princípio aqui. Né, a pessoa está na igreja, dá o dízimo, talvez não muito, mas menor, né, mas ela simplesmente está assim, parecendo aquele crente, veio na minha mente agora, abstrato, né, virtual. Só está assim. Realmente você não vê ações, não vê frutos, não vê obras. Já a fé viva, ela é diferente, é o oposto, é uma fé ativa, que resulta em ações, como ensinado em Mateus 25, do versículo 35 a 40. Você vai lembrar desse texto lá, eu não vou ler, o tempo está curto, né? Mas esse texto lá, ele fala o seguinte, Jesus está falando que vocês me deram de comer, me deram de beber, me deram o que vestir, aí as pessoas, Jesus, para aí, não. Nós não demos o Senhor de comer, não deu de vestir. Aí Jesus procurou, todas as vezes que vocês fizeram àqueles necessitados, vocês estavam fazendo a mim. Então, aquilo é ação, aquilo é obra, aquilo é a fé sendo colocada em ação. Você pode perceber que, se você vê alguém faminto, você não apenas ora por essa pessoa, isso é uma fé viva. Você não apenas ora, mas você também dá a ele aquilo de comer. Ou você percebe que o seu vizinho tem algum problema, alguma situação, está deprimido, alguma coisa, você pergunta o que aconteceu, mas procura, se sensibiliza com aquela situação e tenta ajudar de alguma forma. Em vez de apenas dizer palavras de encorajamento, você não age para aliviar o sofrimento de alguém, então, essa fé, ela é morta, ela não é uma fé viva. Amém? E a pergunta que nós devemos fazer, e muitas vezes para nós mesmos, é: qual das duas que você acha que prevalece mais hoje em dia? É uma fé morta ou uma fé viva? Infelizmente, o mundo, o contexto que nós estamos vivendo, principalmente depois da pandemia, rotulou como que normal. Não pode tocá-lo, não posso ir na casa dele, não posso visitá-lo. E já estava difícil, né? A gente, quando chegou aqui na América, a gente chegou reclamando do Brasil, estava mudado, que você não podia mais visitar as pessoas, tinha que ligar. Aí chegou aqui, os americanos tudo frio, esquisito, já aumentou as coisas, e você para fazer uma amizade, muitas vezes, não é tão simples. E aí a pandemia chegou, parece que foi afastando, aí veio esse celular, essa interação que aproximou, né, as pessoas de uma maneira virtual, mas distanciou de uma maneira presencial, e o contexto parece que está contribuindo para que tudo dê errado. Então, se nós que acreditamos, lembra do título da mensagem? Se você acredita, coloque em prática. Então, uma vez que você tem esse entendimento que a sua fé precisa ser uma fé dinâmica, uma fé em ação, você tem que colocar ela em prática. Você tem que exercitar a sua fé. Para a sua vida espiritual oxigenar, ela precisa ser exercitada. Lembre que eu estou dando um contexto do texto aqui de Tiago. Tem um contexto lá de Hebreus, tem um contexto dos heróis, tá? Estou te dando esse contexto aqui porque, da mesma maneira que eu sei que aquele pastor sentiu de ensinar e doutrinar aquela igreja, eu sinto que nós precisamos entender esse princípio. Então, fé, já o outro contexto da fé é a fé e obra. Uma relação esse nome é meio complicado, indissociável. Indissociável significa que algo é essencialmente ligado a outro, não podendo ser separado ou desassociado. Ou seja, Tiago, capítulo 2, versículo 18, ele nos ensina, ele apresenta um argumento poderoso sobre fé e obra. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras, mas mostre-me a sua fé
e eu mostro as minhas obras. E lhe mostrarei a minha fé através das minhas obras. Em outras palavras, eu tenho fé, eu tenho obras. Você tem fé? Então me mostre as suas obras. Através da sua fé. Aí eu falo assim, não, eu tenho obras, mas eu vou te mostrar ela, eu tenho fé, mas vou te mostrar ela através das minhas obras. Eu tenho fé, mas eu vou te mostrar através das minhas obras. Então, o que o Tiago está querendo aqui nos ensinar é o seguinte. Parece complicado, mas é muito simples. Ele está falando aqui o seguinte, vou parafrasear para você. Ele está querendo falar aqui o seguinte. Se você tem fé, como que eu posso vê-la? Ah, não, é uma coisa espiritual. Aí você leva a pessoa, né? É uma coisa espiritual, Deus, soberano, tal. Mas o que ele está querendo que a igreja entenda e que a igreja aprenda e também coloque em prática é o seguinte, ó, a sua fé tem que ser palpável, ela tem que ser visível. Lembra que eu falei? A fé tem que ser visível, ela tem que agir, ela tem que transformar. Então, se eu não consigo ver isso na sua vida, essa fé é uma fé morta. Então, fé e obras, como se relacionam? A fé genuína naturalmente gera obras. Não significa que as obras compram a salvação, mas sim que elas são frutos de uma fé viva e sincera. Quando alguém tem uma verdadeira experiência com Deus, e isso aqui é importante, suas atitudes refletem essa transformação. Por isso que a gente diz o seguinte, geralmente, quando nós pastores estamos aconselhando, a gente tenta descobrir isso, se a pessoa já teve uma experiência sobrenatural com Deus. Porque muda tudo. Porque muda tudo. Aí quando você vai falar de fé com uma pessoa que não teve essa experiência sobrenatural de Deus, é porque ela está se enraizando numa fé ainda abstrata. Numa fé que ainda não foi experimentada. Mas isso também não significa que a pessoa tem que ter sido aquele bad guy, né? Aquele que foi liberto das drogas, que foi liberto de tudo, passou por problemas, que fez isso. O pastor Fernando gostava de falar de algo assim muito interessante. Ele falou assim, ó, eu não tenho um testemunho tão forte de ter sido resgatado disso, daquilo outro, seja o que for, mas o mesmo poder que resgatou ele daquela situação terrível é o poder que me protegeu e me guardou de tudo aquilo. Então, uma vez, quando eu comecei meu ministério, a pessoa falou assim, estava tremendo, porque estava chegando a hora de subir no púlpito. Aí ele chegou em mim e falou assim, ó, o poder de Deus está em você. Só falou isso. O poder de Deus está em mim. Mudou até a voz. Mudou até a voz. Esse eu não vou falar quem é, não. A segunda pessoa, por exemplo, a primeira pessoa apenas fala sobre a crença de Deus, mas nunca age e nunca se manifesta diante da situação. Agora já uma outra pessoa, isso aqui estou dando um exemplo para você, além de processar sua fé, visita os doentes, visita os necessitados, ajuda a pessoa A, ajuda a pessoa B. Então, o segundo claramente está colocando em prática uma fé viva, enquanto que o primeiro está simplesmente zen na sua fé abstrata. Cristãos que, só para você ter uma ideia, alguns nomes que impactaram o mundo, né, com sua fé genuína. Madre Teresa de Calcutá, todos sabem quem é, né? Então ela demonstrou, né, para o mundo, né, através da sua dedicação, do seu trabalho, da sua humildade, que o amor de Deus, a fé dela, através do amor dela, tocou muitas vidas. Outro cara bem interessante foi o George Miller. Ele, em uma época totalmente diferente, ele foi tocado por Deus e ele teve fé ao ponto de sair construindo abrigos
para crianças, né? Construindo escolas, abrigos, e saiu construindo. E todo mundo falou assim, é um louco, como é que você vai fazer? E ele contactava um, conversava com o outro. Lembra o seguinte, lembra de Jó? É o mesmo princípio aqui. A fé dele predispôs ele e ele acreditou, ele teve fé ao ponto de chegar num país e falar assim, não, aqui essas crianças precisam construir, e era mantido. Chegava em outro lugar, construía e era mantido. E assim foi, e hoje ele é conhecido mundialmente por manter simultaneamente 30 mil crianças, por exemplo, em orfanatos. Né? Outro cara é o William Wilberforce. Ele lutou em favor da escravidão na Inglaterra. Então, até hoje, ele é muito venerado pela luta dele, pela fé que ele tinha na salvação do povo negro daquela nação. Então, fé e obras caminham juntos. Quando alguém crê verdadeiramente em Deus, o amor e a justiça se manifestam naturalmente em suas ações. Não precisa forçar. Quando você está em Cristo, não é quando você está em Cristo, naturalmente as coisas acontecem. Eu vou dar um exemplo comigo, mas não é porque eu estou querendo ser a última bolacha não, tá? Eu estava lá no meu trabalho, alguns anos atrás, no antigo trabalho, aí a pessoa de longe ficava me olhando, eu estava dentro do balcão assim, aí teve uma oportunidade que ela veio, sentou no balcão, começou a conversar com o outro gerente, conversando, aí ela falou assim, não resistiu, me chamou. Vem cá, mas por que no seu rosto fica sempre brilhando? Eu falei, é mesmo? Não, mas é uma coisa tão legal, eu sinto assim, uma coisa tão legal. Eu falei assim, pensei, né, glória a Deus, né? E eu não sei se, aí eu falei assim, será que está querendo um drink de brinde, alguma coisa assim? Mas aquela sensação que eu senti, claramente eu vi Deus né, aquele bálsamo, aquela coisa, né, aquele refrigério, porque às vezes, eu não lembro agora de detalhe, mas às vezes era um dia assim que você não estava tão legal, né, tão assim, achando que era ovelha, e Deus te lembra que às vezes você é a Coca-Cola no deserto. Só Deus, entre você e Deus, tá? E para concluir, o outro aspecto da fé é a fé em ação. E nesse mesmo capítulo você vai ver que o Tiago, ele fala de dois personagens, né? Ele fala de Abraão e de Raabe. Eles são mencionados como exemplos de fé demonstradas por meio de ações. Tiago enfatiza que a fé verdadeira se manifesta em obras, não apenas em palavras ou crenças abstratas. Abraão, por exemplo, é citado no versículo 21 ao versículo 24, ele é conhecido por sua obediência a Deus, quando esteve disposto a oferecer seu filho Isaque como sacrifício. Esse ato mostrou que sua fé não era apenas teórica, mas acompanhava de ações concretas. Raabe, ela é citada já no versículo 25, ela era uma mulher de Jericó que demonstrou fé ao esconder os espiões israelitas. Nós conhecemos essa história. E ajudá-los a escapar conforme relatado em Josué capítulo 2. Mesmo sendo uma estrangeira e com um passado questionável, olha isso. Suas ações foram reconhecidas como um reflexo de sua fé verdadeira. Então não fique se culpando, achando que você teve um passado ruim, achando que você teve um desses 3 exemplos que eu usei aqui para vocês, acho que foi o primeiro, quando eu estava lendo, ele foi preso aos 17 anos por roubar, aí ele, depois que saiu da cadeia, ainda teve muitos problemas, e somente aos 30 anos de idade que ele teve esse encontro com Deus, e que tudo aconteceu na vida dele, e ele tocou o mundo. Então não fique olhando para a sua vida achando que você é um caso ruim. Eu sempre uso o exemplo na minha vida. Estou chegando aos 60, coça a cabeça. Mas eu sei que aquele cara, eu não li toda a história, mas o dono do KFC, ele montou a primeira loja aos 65 anos de idade. Então, se deu tempo para ele, talvez ainda dá tempo para mim, gente. Então, mas tudo bem, fica numa boa aí.
Fico na boa aí. Orem por mim, orem por mim. Ok, vou colocar a minha fé em prática em nome do Senhor Jesus. E em conclusão, a fé verdadeira, nós vimos que ela é visível, que ela age, que ela transforma, mas que ela também serve, através da atitude de todos esses que Tiago nos revelou. Assim, a fé não deve ser apenas um conceito teórico ou emocional, mas algo que move e transforma as vidas de quem forma. Você busca, e a pergunta que devemos fazer, como sempre, de que forma você busca colocar sua fé em prática no dia a dia? De que forma que você busca? Eu sei que uma das formas é vir no culto da sexta-feira, pelo menos para você, né? Eu sei que para alguns é frequentar a oração das 6 da manhã, frequentar o culto de domingo, é se envolver nas atividades da igreja, não é mesmo? Então, eu quero aqui dar, para a gente finalizar, alguns aspectos só, 5 características de como que você pode demonstrar essa fé, como você pode trabalhar para melhorar essa fé na sua vida. Primeira delas, pratique o amor ao próximo, ou seja, busque oportunidade para ajudar outras pessoas, ou seja, com um gesto de bondade, um gesto de doação, ou simplesmente ouvindo alguém que precisa de um ombro, ou precisa de um ouvido. Outro, ore com propósito, com sabedoria. Para que orar para um apartamento de 3 milhões de dólares, você não dá conta de pagar o condomínio? Ou para uma Ferrari de tantos milhões que você não dá conta de trocar o pneu? Então, com propósito, eu sempre ouvi do nosso pastor que as nossas orações têm que ser mensuráveis. Amém? Deus é um Deus justo, mas Ele também é bem inteligente. Amém? Outra, leia e aplique a palavra de Deus. Isso é muito importante. Eu sei que muitas pessoas que eu conheço aqui na igreja fazem um devocional rigorosamente todos os dias pela manhã. Mas se você perguntar a ele o que foi que ele leu, ou o que foi que Deus ministrou na vida dele, muitas vezes ele nem lembra. O propósito não é que você lembre para fazer uma prova. O propósito é que você pega aquela porçãozinha ali daquele dia e você passa o dia ruminando ela, pensando: Senhor, isso foi há 2000 anos, como é que aconteceria se fosse hoje? Como é que isso seria na minha vida? Foi na vida dele e na minha. Fica ali brincando com esse negocinho. Aí de repente o Espírito Santo coloca alguém que precisa ouvir algo que você tem no coração. Então, outra, se envolva na comunidade. Eu vi o pastor Max falando, eu estive aqui ontem, eu vi a Cris se matando ali, trabalhando muito. E é uma tremenda oportunidade para você se envolver em algo para servir a comunidade, para ser de bênção para a nossa comunidade. Outra coisa, o evento que está vindo, próximo domingo, né? As igrejas da nossa comunidade próxima vão estar participando aqui conosco, uma oportunidade de você vir interagir com pessoas, conhecer pessoas novas, conversar com outras pessoas que defendem outro tipo de fé cristã, mas outras modalidades que você o quê? Você tem que aperfeiçoar a sua fé. De repente eles estão tendo uma visão diferente da nossa. De repente Deus está trazendo para que nós possamos aprender algo que ainda não sabemos. Ou eles a verem, assistirem e também aprender algo que eles não têm, que nós estamos fazendo. Então, a comunhão dos santos é exatamente para isso, é você gastar tempo um com o outro. Amém? E, por último, viva a sua fé com ações. Amém? Então foram 5 aspectos importantes para você fazer a manutenção dessa fé que precisa ser manifestada através de ações, através de frutos e através de obras. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Essas 5 foram: pratique o amor ao próximo, ore com propósito, leia e aplique a palavra de Deus, se envolva na comunidade e viva sua fé com ações. De cabeça baixa, olhos fechados. Antes de orar, eu preciso que você entenda que pequenos atos podem fazer uma grande diferença
em nossas vidas. Ao viver de maneira alinhada com os princípios cristãos, por exemplo, num culto de crescimento, a pessoa experimenta um desenvolvimento espiritual muito mais profundo, um crescimento real. Nossa fé sempre será testada, você tem que entender isso. Jesus falou, vocês terão aflições, serão perseguidos. Por isso, quando Deus te pedir algo que não faz sentido do ponto de vista natural, apenas faça, sem questionar. Haja provando que a sua fé não é teoria, mas prática. As nossas ações sempre vão denunciar se cremos de fato na palavra de Deus ou se apenas dizemos que cremos. Por isso, aproveite cada oportunidade para colocar a sua fé em ação e você verá que resultados maravilhosos terá. Pai, eu oro agora para a sua igreja, Senhor. Da mesma maneira que o teu jovem Tiago foi dirigido e conduzido para ensinar aquela igreja a viver na fé de uma maneira prática, eu oro que mentes e corações aqui nessa noite sejam abertos e que possamos também, Senhor, ser ajudados a viver uma fé ativa que glorifica o nome do Senhor Jesus. Pai, que as pessoas possam olhar para um membro da igreja Mensagem de Paz e reconhecer a pessoa de Jesus através das suas ações, através do seu comportamento, através de nossas atitudes, Senhor. Que a nossa fé possa ser uma fé ativa, uma fé viva, que provoca, Senhor, incômodo àqueles que não a têm, e que eles passam a desejar, Senhor, a tua presença da mesma forma que nós a temos. Eu declaro a tua bênção para a honra e glória do Todo-Poderoso. E toda a igreja diz amém. Obrigado pela paciência de todos. Que Deus nos abençoe. Fique de pé neste momento. Pastor Max. Amém, queridos. Esses dias, pastor Soares, eu fui tomar café com um irmão que eu já não via há muito tempo. Ele me deu um testemunho tão bonito, e eu acho que é legal quando a gente ouve uma mensagem como essa, você pensar de forma prática, o que você pode fazer. Ou seja, você precisa ser intencional naquilo que Deus falou com você hoje. E esse irmão me dizia o seguinte: eu tenho no meu carro vários zip bag, fechadinho, pronto para entregar, quando o Espírito Santo me toca para pessoas com necessidade. Aí ele, quando sai fazer compra, ele vai no Target, ele compra lá, é prático, ele coloca pasta de dente, ele coloca várias coisas, ele coloca $5 em uma mensagem para essa pessoa. E às vezes ele passa no sinaleiro, vê aquela pessoa, um homeless, ele abre o porta-mala dele e vai lá e entrega. Eu achei tão bonita essa ação dele, porque ele falou assim: eu posso dizer, Deus te abençoe, mas se eu tocar ele com algo que ele vai abrir depois, vai ter os $5, vai ter uma mensagem que eu deixo para ele, vai marcar a vida dele. Então pense hoje, peça o Espírito Santo para o que você pode fazer a partir de agora para marcar vidas que Deus vai colocar no seu caminho. Lembra que cada homeless, cada pessoa que tem necessidade, Deus a ama. E hoje nós temos ouvido aqui falar: se você pode fazer o bem, não faz, você está pecando. Amém? Obrigado, pastor Soares, por essa palavra. Me fez lembrar esse dia e me faz pensar que nós podemos fazer mais. Amém? Hoje entrou uma mulher aí também, na hora que você falava, ela pegava umas coisas e dizia assim para mim: 50 centavos? Eu falei: você tem certeza? Eu falei: tenho. Mas por que 50 centavos? Eu falei: para não dizer que é de graça. Senão a gente só quer dizer assim: eu quero te abençoar. Nosso propósito com essa garagem não é fazer dinheiro, é abençoar a nossa comunidade. Eu vi hispanos entrando aqui, saindo tão felizes, um saco cheio, $10. Eu falei: poxa, eu nunca vi um lugar tão bom como esse para comprar. Foi porque aqui é a casa do Senhor. A gente quer marcar vidas. É só para dizer que não é de graça. Porque você fala que é de graça, muita gente ia levar, não fazia sentido, né? Então a gente quer tocar vidas e de uma forma especial. Amém? Obrigado por essa palavra. Que Deus possa colocar no seu coração. Deus, obrigado por ter falado conosco hoje. Nós precisamos, ó Deus, de ser dispersos, como Tiago despertou a igreja ali em Jerusalém. E hoje, pastor Soares, mais uma vez nos desperta. Eu gastei 4 meses ensinando esse livro, Senhor, para um grupo na terça-feira. E nós temos, ó Deus, que viver realmente a fé que proferimos. Obrigado por nos falar hoje mais uma vez. Que possamos sair daqui de forma ativa e intencional
para a honra e glória do teu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Vamos participar ali de uma comunhão gostosa agora, uma cantina. Quem sabe você também não compra algo de 50 centavos para abençoar a obra. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.